Hoje nós vamos falar sobre um tema. Quando Deus diz não. Será que Deus diz não? Quem concorda comigo? Será que Deus diz não? Nós vamos falar hoje sobre um tema sobre fé, sobre esperança. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Esse esboço que nós vamos ministrar nesta noite, ele traz a agonia do apóstolo Paulo ao se ver diante de uma situação que ele mesmo, sendo um grande homem de Deus, ele não poderia resolver, ele não poderia solucionar. Talvez aqui nós vamos ver e vamos entender que a primeira vez que ele pediu algo para si mesmo, e ele pediu para si, e foi o momento em que ele não foi atendido pelo Senhor. Então essa mensagem aqui nesta noite, enquanto você acha o texto, se quiser soltar para nós lá na tela, 2 Coríntios 12, versículo 8 e 10. Essa mensagem aqui, ela sobressai ao redor desse dilema de Paulo. Uma vez que aqui nós vamos entender um pouco sobre o espinho na carne, algo que não poderia pelo apóstolo e Deus não quis remover dele. E aqui nós vamos entender então como fica a nossa fé quando nos deparamos em situações como essa. Acabamos de ouvir o hino que fala sobre a alma abatida. Este hino ele se refere ao livro de Salmos, quando o salmista estava em plena agonia. E ele vai dizer: espera, porque está abatida a minha alma. Espera em Deus, confia nele, e ele tudo fará. A angústia do salmista era grande, mas a confiança dele no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no capitão dos exércitos celestiais, era maior. Então aqui nós vamos ler o texto. Eu vou ler ali, para que nós possamos entender de uma forma conjunta, porque uma versão é diferente da outra. Olha o que diz ali o versículo 8, e daí nós vamos ler o 9 e o 10. O versículo 8 diz assim: porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição. 12, minha filha. Até o óculos ajuda. Capítulo 12. Eu falei, ué, não é o que eu estudei. Isso. Olha lá. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. 10, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Vamos repetir de novo? Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Olha aqui para você entender esse texto. O apóstolo Paulo, ele descreve grande parte do Novo Testamento, e nunca foi de ficar contando
experiências pessoais. Às vezes nós queremos contar as nossas experiências pessoais, mas aqui Paulo ele nunca ficou contando acerca das suas experiências pessoais, tanto que fica difícil imaginar Paulo se gabando, se exaltando por alguma coisa. Ele sempre usou o seu tempo para ensinar a palavra de Deus, principalmente para falar de Cristo, Jesus Cristo. Mas aqui nesse texto, Paulo, ele está compartilhando de uma experiência pessoal, que parece esta experiência tristeza e dor, mas ele mostra, acima de tudo isso, fé e esperança. Deixa eu fazer 4 perguntas aqui para você que está aqui nesta noite. Você já passou por alguma situação quando Deus diz não? Você não entendeu ou não atendeu o seu pedido, ou Ele não atendeu o seu pedido? Ou Deus não te ajudou? Ou Deus ficou em silêncio vendo você sofrer? Eu tenho certeza que a resposta de muitos aqui seria sim. Porque nem todas as vezes nós vamos orar e Deus vai responder. Porque a vontade do Senhor, ela é o quê? Soberana. Hoje então nós vamos tentar saber por que isso acontece em nossas vidas. Então eu trouxe alguns tópicos aqui para que nós possamos contextualizar, entender um pouco do que o texto nos traz, o que o texto quer nos ensinar. O primeiro tópico aqui que nós separamos é a difícil recompensa do céu. Olha que coisa interessante. Paulo ele teve a experiência que todos gostariam de ter. O verso 1 ao verso 7, ele vai contar que ele subiu aonde? Quem sabe? Aonde? Ao terceiro céu. Pastor, mas tem tanto céu? Tem. Um dia nós vamos falar sobre os céus. Paulo ele vai subir ao terceiro céu. E quem de nós, nobres mortais, não gostaríamos de subir até lá, dar um passeio, conhecer tudo e depois voltar maravilhado? É claro que eu imagino que Paulo, talvez, quando esteve lá, ele não queria voltar. Eu creio que se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de estar lá, nós também não iríamos querer voltar. Porque João vai dizer que lá as ruas são de ouro, de jaspe e de cristal. Quem queria voltar estando já lá no céu, tendo a certeza que não haveria mais lágrima, nem dor, nem sofrimento? Mas aqui, porém, ao voltar, Paulo ele recebe uma recompensa, e a recompensa não foi uma recompensa boa. Porque quando Paulo volta do terceiro céu, ele vai receber um espinho na carne. Após uma experiência incrível, ele não foi exaltado, mas ele foi humilhado. Paulo havia tido uma revelação maravilhosa. Foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que ao homem não é permitido dizer. E a experiência de Paulo ela foi tamanha que Deus, conhecendo o coração enganoso do homem, permitiu que ele fosse colocado um espinho em sua carne. Muitas das vezes nós queremos, eu, você que está aqui, nós queremos nos aprofundar, mergulhar no relacionamento com Deus.
Só que não adianta eu querer mergulhar, não adianta eu querer me aprofundar em ter um relacionamento com Deus, se eu ou você não estamos dispostos a sermos esbofeteados por um mensageiro de Satanás. Será que se você saísse daqui hoje, encontrasse um cidadão ali, uma cidadã ali e falasse: eu vou te dar um tapa na cara, e aí? Qual seria a nossa reação? Aqui nós temos sanguíneos, coléricos, metódicos, melancólicos, cada um dentro de o seu perfil. Mas aqui Paulo, ele estava disposto, e nós, muitas das vezes, nós queremos nos aprofundar, mas nós não estamos dispostos, de forma que isso nos manterá firmes ao único propósito válido para um cristão: dar toda honra e glória a Deus. Entenda uma coisa, como eu já falei, reforço mais uma vez: nem sempre Deus vai nos responder na primeira oração. Aqui nós podemos entender que a lógica de Deus, ela é diferente da nossa, pois esperamos sempre ser exaltado, às vezes a receber uma profecia, uma palavra, ou talvez após ter uma visão, ou talvez uma revelação. Mas porém Paulo aqui, ele vai receber um espinho na carne, ao qual ele mesmo declara o motivo: para não me exaltar, por causa da excelência das revelações. Olha só, Cristo ele já vai dizer em Lucas, capítulo de número 12, o versículo 48, ele vai dizer assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. Você quer a bênção de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter os dons espirituais? Você quer mergulhar de cabeça em águas profundas? Deus pode te dar, mas será cobrado. Acredito que não existe preço para anunciar o Evangelho. Não existe preço para falar de Jesus, porque o preço pago na cruz para que pudéssemos ter essa oportunidade é inestimável. Porém, quando se trata de situações sobrenaturais, as coisas elas podem ficar muito sérias. É por isso que às vezes, se você não está capacitado, porque nós estamos numa moda de que Deus capacita o incapacitado, só que para Deus capacitar o incapacitado tem que querer chegar aos pés de Cristo, tem que se humilhar com Cristo, tem que mudar o seu linguajar, tem que mudar a sua atitude, porque senão, meu irmão, você pode falar que Deus usa o incapacitado para capacitar, Deus não faz isso com quem não tem compromisso com Ele. E o que acontece? É preciso então estar capacitado, mas se não está disposto a fazer isso, é melhor não desejar experiências sobrenaturais. Porque se você não tem estrutura para suportar, imagine o que virá depois. É por isso que Tiago, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. É por isso que eu digo assim: se você não está disposto a sentar para aprender, não queira estar em posição para querer ensinar. Porque tem gente que fala assim: eu não preciso aprender, mas não sabe de nada e vai querer ensinar.
E aqui então nós encontramos isso. O segundo tópico fala sobre a oração de Paulo. Em nenhum outro lugar, nas cartas, nem no livro de Atos, nós vemos Paulo orando por si mesmo. Pelo contrário, se nós olharmos, coloca lá para mim, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Primeiro TS, vai ter um TS aí. Isso. Olha só o que diz lá, versículo 2. Isso. Olha o que diz lá. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo, ele nunca vai orar por si mesmo. Vai lá para Romanos, capítulo 1, versículo 9. RN. Romanos, a nossa técnica está aprendendo, tá? Ela vai ficar, ó. Vai ser mesmo. 1 Romanos, capítulo 1, versículo 9. Olha o que vai dizer. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de mim. Ele vai falar o quê? Menção de vós. É estranho saber que Paulo ele orou 3 vezes por si mesmo, sendo que ele não tem o costume de orar por si. Ele orava pelos outros, ele se entregava pelos outros, ele se desgastava pelos outros. É por isso que ele vai dizer: ainda que vocês não me amem, eu estou disposto a me desgastar a minha vida por você. Então aqui que nós olhamos, isso indica aqui que Paulo, que o espinho realmente o incomodava, estava incomodando ele. E há quem diga que um judeu normalmente ele ora apenas uma vez para cada coisa que deseja. É o rito de um judeu. Ele ora uma vez só por aquilo que ele deseja. Se isso é verdade, ao dizer que ele orou 3 vezes, então Paulo está chamando a atenção para o seu desespero, desesperado com o espinho na sua carne. Olha, Paulo ora e Deus responde. São poucos que oram e recebem a resposta de Deus. Logo, Paulo ele tem uma intimidade grande com Deus. Ele tem um achego melhor com Deus. E é o normal que um homem como Paulo, que sofre pelo Evangelho, que tem intimidade, que possui experiências incríveis, que leva as marcas de Cristo, que ora pela igreja, que vai preso pelo Evangelho, seja no mínimo atendido quando ao seu conforto, ao seu bem-estar, ou pelo menos naquilo que lhe incomoda, que lhe deixa talvez sem sono, que lhe deixa talvez preocupado. Mas se Deus não retirou o espinho, isso é automaticamente o quê? É um não. O não da parte de Deus. Aquele momento em que você ouve, você sabe que Ele ouve, mas Ele não atende a sua oração. É difícil, não é? Você orar e Deus não responder. Porque às vezes você ora, você clama e Deus não responde. E nós caímos no acaso de dizer: Deus não está nem aí comigo. Ou às vezes até cair no erro de dizer: Deus não existe. Numa colocação natural, porque Deus não existe, né? Deus Ele é. Mas entenda, aí o terceiro tópico ele vem com a resposta de Deus.
E aqui, resumindo a resposta de Deus em uma palavra, nós percebemos que está dizendo não. Ele não vai tirar o espinho, ele não irá atender o pedido de Paulo. E eu reservei aqui alguns versículos para você entender que Deus não foi somente Paulo que ele disse não, mas na Bíblia teve alguns homens em que receberam o não de Deus. Quando nós voltamos lá para o Velho Testamento, em 1 Crônicas, no capítulo 22, o verso 8, olha o que diz a palavra do Senhor, porém, veio a mim dizendo: tu tens derramado muito sangue e tem feito grandes guerras, não edificará a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens tu derrubado na terra perante mim. Aqui está falando de quem? Está falando de Davi. Davi sonhou, Davi projetou, Davi arquitetou em fazer o templo de adoração a Deus, com tudo do melhor, tudo de primeira, o melhor ouro, o melhor bronze, a melhor prata, as melhores pedrarias preciosas. Mas Deus vai olhar e vai dizer: Davi, você pode até sonhar, você pode até desejar, mas você não vai construir. É um não para você. Mas quem era o apóstolo Paulo para receber o não de Deus? Paulo era o maior missionário depois de Cristo. Paulo foi quem mais plantou igrejas, quem mais salvou almas. E mesmo ele sendo tudo isso, ele recebe o não de Deus. Aqui nós entendemos que isso nos ensina que não é pelo que nós fazemos que Deus nos abençoa, ou Deus nos ouve, ou Deus nos atende, mas é pela sua benignidade e a sua misericórdia. Quer ver? Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23. Olha o que diz: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que coisa interessante. A misericórdia do Senhor, ela não é como esse copo. Ela pode ter até simbolizada como este copo de água. Ele está aqui. Hoje é domingo. Esse copo aqui está como de água? Cheio. Aí, o domingo está acabando. Vai calar, pastor. O domingo está acabando. Deu meia-noite. E daí o que vai acontecer? Acabou a misericórdia para hoje? Mas pela manhã o que vai acontecer? A misericórdia de Deus para comigo e para você. O domingo, o copo de água ficou o quê? Vazio. Mas na segunda-feira, amanhã, quando você acordar, o copo vai estar como? Cheio. A misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Porque mesmo que eu e você sejamos infiéis a Ele é fiel para conosco. Ele permanece fiel para conosco. Ainda que às vezes o nosso passo se desvie pelo caminho da esquerda, da direita, fugindo do centro da vontade de Deus, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Talvez alguém disse para você: você não vai vencer, você está fadado ao fracasso, você é um miserável, você é uma miserável.
mentira do diabo, porque a misericórdia do Senhor se renova por tua vida todos os dias. Aí o Salmo 103, o verso 8, o salmista vai dizer assim: compassivo e misericordioso é o Senhor. E olha o que diz lá: misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio, longânimo em irar-se, grande em benignidade. O Senhor é compassivo, misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Aí nós vamos lá para o Salmo 100, no verso 5, vai dizer: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade é o quê? O que está escrito lá no final? A sua verdade dura de... Olha para o seu filho que está perto de você, que está aí. Diga para ele assim, mesmo que esteja dormindo igual a sua filha, ou a outra lá, você pode dizer assim: meu filho, minha filha, a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Se foi para mim, vai ser para o meu filho. Se foi para o seu pai, vai ser para você. Vai ser de geração em geração. Ao dizer não para Paulo, Deus está nos ensinando que Ele tem vontade própria. Por mais que Paulo fez grandes coisas, Deus, Ele é soberano, e nós não podemos comprar o sim de Deus. Eu já vi pregador olhar assim e dizer assim: meu irmão, bota Deus na parede. Mentira! Teologia anátema, amaldiçoada. Ou aquele que diz assim: meu irmão, você é o centro. Não é, mentira de coach. Você é obra da criação, vive pela misericórdia do Senhor. E é por isso que a misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos. Nós não podemos comprar o sim de Deus. Por quê? Romanos 9, verso 13, 14, 15 e 16. Olha o que diz. Romanos 9, 13, 14, 15 e 16. Como está escrito: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Que direi, pois? A injustiça da parte de Deus? O que diz? De maneira nenhuma. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprouve ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de quem? De Deus, que usa a sua misericórdia. Nós não podemos comprar o sim de Deus, mas nós podemos ser fiel e ser justo. Porque quando o justo, ele é justo, Deus faz o quê? Se levanta do trono. Aí nós vamos lá para o Velho Testamento, em Jeremias capítulo 9, versículo 24, vai dizer assim: mas ao que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer. Eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quer se gloriar, glorifique-se nisto, em entender o Senhor, em conhecer o Senhor, porque Deus, Ele faz com benevolência.
Ele é juiz e Ele é justiça. O quarto tópico é a graça de Deus. Deus faz Paulo lembrar que o mais importante é a graça. A bendita graça. É essa graça que faz com que você esteja aqui nesta noite. É essa graça que olhou para você lá no fundo do poço. É essa graça que talvez se tirou lá no leito, pensando que ia morrer, e está aqui nesta noite. É essa graça que não te deixa parar. Porque quando você pensa em parar, vem a graça. A graça que tem graça. A graça que vivifica. Aí olha o que vai dizer 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse, habite em mim. E que não importa, aqui nos faz entender que não importa o sofrimento desta vida. Porque quando nós temos a graça de Deus, ouvir de Deus que a graça dele já é suficiente, é um bálsamo para a alma. Porque a graça é ela que nos garante a salvação, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. A graça que nos leva para o mais perto de Deus e nos torna seus filhos. A graça, ela tira todo o nosso mérito e deposita em Deus. Ela nos humilha e exalta a Deus, que é o único digno de honra, digno de glória. E tendo um coração orgulhoso jamais se alegrará em ouvir isso. Mas o coração de um servo que reconhece ser o pior dos pecadores, que se regozija como se tivesse encontrado o maior dos tesouros, final. Por quê? Porque Cristo olhou para você, Cristo olhou para mim, e lá no meio das trevas Ele nos tirou e nos levou para a luz. Com isso Deus faz o que? Deus nos torna herdeiros com Ele do reino do Pai. Já pensou, meu irmão? Talvez você fale assim, a gente fala, né? A gente é pobre de maré. Mas se nós pudéssemos entender o que Deus tem reservado para nós, talvez aqui, né, se nós vamos estar cheio de carro velho, né? Talvez aqui nós vamos estar tudo, o corpo tudo arrebentado, mas lá no céu nós vamos andar de carros de obras. Lá no céu nós vamos ter um novo corpo transformado. Lá no céu não vai ter, como que as marcas chique, Yves Saint Laurent, como é que as outras? Quem usa roupa chique aí? Qual que é, Cecília? Tommy, como que é Tommy Field, é isso? Polo, qual que é as outras? Dudalina, né? Lá não vai ter isso. Nike, né, Eduardo? Nike, né? Lá vai ser os melhores sapatos. Eu imagino que lá os sapatos serão tecidos a fio de ouro, porque lá não tem pobreza. Lá nós vamos andar, a Ferrari vai ser fichinha o que nós vamos andar. Por quê? Porque Deus nos tornou herdeiro de algo superior. E olhe para o seu irmão e diga assim: eu quero te ver lá.
Não se perca no meio do caminho. Deus quer te levar para uma cidade de ouro, não para um ferro velho que queima dia e noite. É nesse lugar, porque Ele nos tornou herdeiro com Ele, herdeiros do reino do Pai. Se já estávamos salvos e vamos morar no céu, então nada importa. As dificuldades que muitas das vezes nos fazem lembrar que somos pequenos, arrancam o nosso orgulho e nos fazem lembrar do Senhor. Salmo 78, verso 34, vai dizer assim: quando Ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se de madrugada, buscavam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo ao seu Redentor. É interessante que muitas das vezes nós viramos as costas para Deus, ou quando tudo está bom, mas no momento de aperto nós lembramos de Deus. Acha para mim lá, Oséias, capítulo 5, verso 15, acho. Olha só o que diz, aqui fala sobre o povo. Oséias, capítulo 5. Olha só o capítulo 15, depois você vai seguir o capítulo 6. É só dar sequência. Olha o que diz lá: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face, estando eles angustiados. De madrugada me buscarão. Segue à frente. 6:1. Vinde, aí é o povo. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará as feridas. 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí segue: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa. Ele a nós virá como chuva serode. O que é chuva serode? Quem sabe o que é chuva serode? Chuva serode é aquela chuva que vem e molha a terra. Não é essa garoa, mas é aquela chuva que molha, que rega, que a água, que a terra, chega um momento que ela já não absorve. A água fica por cima, de tanto que a terra já escoou. Então ele virá como uma chuva seródia que rega a terra. Mas aí Deus vai olhar para o povo e vai dizer assim: que te farei? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Aqui ele está dizendo assim, volta lá. Aqui ele está dizendo assim: porque a vossa adoração, ela é temporária. A vossa adoração é como nuvem de manhã. Sabe quando diz assim, você olha lá para o aplicativo do clima e ele vai dizer assim: amanhã, dia ensolarado. Aí você faz o que? Você acorda, de manhã está o quê? Nublado. Não é assim que acontece aqui com a Fazenda Rio Grande? A gente acorda, vai passar para ir para o Ceasa, perto do rio ali está cheio de neblina, orvalho. Só que daí vai passando as horas, quando vai chegando ali por 8, 9 horas, o que acontece? O céu abre, o orvalho vai embora. Tem crente que é assim. A adoração não é contínua. Ele adora hoje, mas amanhã ele já não quer mais adorar. Ele exalta hoje, mas amanhã ele já não quer exaltar. Ele diz que Deus é lindo hoje, mas amanhã ele está dizendo: Deus não faz nada, Deus não existe. Então assim, aqui está dizendo:
E aqui nós vamos para Eclesiastes, nós já estamos quase encerrando. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, todo mundo conhece, todo mundo já sabe, decora e salteado esse versículo. Ele vai dizer assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirá: não tenho prazer neles. E tendo a graça, ela é suficiente para mim e para você, porque o poder de Deus é eficiente em nossas fraquezas. Enquanto o homem pensa em ser forte, o homem ele menospreza a cruz, ele menospreza a salvação. Mas porém, quando o homem reconhece a sua fraqueza, quando o homem reconhece a sua fragilidade, a sua incapacidade, não podendo fazer nada por si mesmo, então ele faz o quê? Ele se volta ao Senhor. Põe para mim lá Salmos 34, 18. Então ele volta ao Senhor. Aí ele vai dizer como salmista em Salmo 34, 18: perto está o Senhor dos que têm coração endurecido. É isso? O que é que diz lá? Coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o quê? Espírito Quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Ó Deus. Aí o Salmo 77, 2 vai dizer o quê? No dia da minha angústia, fiz o quê? Busquei ao Senhor. A minha alma, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. A minha alma recusava ser consolada. O poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. É o evangelho da salvação. O poder de Deus só vai se aperfeiçoar na sua fraqueza através do evangelho da salvação. É o evangelho é para os fracos, o evangelho é para os injustos, é para os pecadores. O evangelho não é para aquele que tem o coração altivo, aquele que é arrogante, invejoso, soberbo, não. Para que o evangelho seja para ele, Deus vai lá e quebra para fazer de novo. Quando você não se considera um fraco pecador, o evangelho perde. Quando você não se considera fraco, o evangelho ele perde o efeito na sua vida. E é então necessário reconhecer a sua fraqueza para que o evangelho faça sentido para você. Ao reconhecermos que somos pecadores, o evangelho se faz necessário na nossa vida. Ao perceber que não dá para passar um dia sem a mão do Senhor nos ajudando, o evangelho tem que ser necessário no nosso dia a dia. Porque uma vez é que Cristo nos aproxima, através do evangelho, Cristo nos aproxima de Deus. Cristo é o caminho, é o melhor caminho, é a melhor ligação entre Deus, entre o Todo-Poderoso. Para finalizarmos aqui, o quinto tópico fala sobre aceitando a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus é difícil. Ela nos tira do nosso zona de conforto. Paulo ele recebe de boa vontade, de boa mente a vontade de Deus. Isso é o que? Isso é cristianismo. É a capacidade de sofrer por amor a Cristo, aceitar o sofrimento para que a vontade de Deus seja feita. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo entende que Deus é soberano. Paulo entende que Deus sabe o que faz. Ele não questiona e entende que não deve questionar a vontade de Deus, as decisões de Deus. Mas Paulo entende que ele precisa confiar em Deus, sabendo que isso vai fazer o bem para ele de alguma forma, para que o reino de Deus venha a ser glorificado na sua vida. Nós não podemos, meus irmãos, orar, seja feita a tua vontade, depois discordar das escolhas de Deus. Ainda que Deus decidiu algo que não pareça talvez bom para você aos seus olhos, mas saiba que Deus será bom para o reino de Deus. O espinho que talvez esteja na tua carne não é para te matar, mas é para glorificar o reino de Deus. Olhando dessa forma, Deus sempre diz sim para a vontade dele. Abra para mim lá Filipenses 2,13, rapidamente, nós já vamos encerrar. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto ao querer como o efetuar, segundo o que? A sua boa vontade. 1 João 5,14. Hoje você vai sair conhecendo tudo isso, viu? 1 João 5,14. Primeira. Esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que? A minha vontade? Segundo a nossa vontade? Segundo o que? A sua vontade. Ele faz o que? Ele nos ouve. Paulo ele percebeu que precisa ser fraco como homem. Precisa ter certeza que ele é fraco e sentir-se fraco para então depender unicamente, exclusivamente de Deus. As nossas fraquezas, elas revelam o quanto somos dependentes do Senhor. E quanto mais dependente de Deus, maior é a sua fé. Porque a sua fé faz você se aperfeiçoar na sua fraqueza. E para concluirmos, precisamos parar de brigar com Deus, murmurar, questionando o que Ele faz ou o que Ele deixa de fazer. Precisamos entender que somos servos e não somos senhores de Deus. É que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa. É confiar que Ele se permite o sofrimento em nossas vidas e para um bem maior para nós. Devemos sempre orar pedindo para que a vontade dele seja feita, mas orar sem hipocrisia. Estarmos prontos para aceitar a vontade de Deus quando Ele fizer. Olha o que Jó vai dizer para a sua mulher. Jó ele vai dizer à sua mulher assim: aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres aceitar. Jó estava sentado em cima de um monte de cinza, todo cheio de lepra, feridas. Não tinha mais unhas nas suas mãos, nos seus dedos. A sua voz, a sua boca exalava podridão. E ele, com um pedaço de caco, ele raspava as suas feridas, porque não aguentava o comichão da coceira. Mas em nenhum momento Paulo, Jó, ele vai olhar e vai questionar Deus e vai dizer coisas más perante Deus. Mas
Jó ele vai olhar e vai dizer: Deus deu, Deus tirou. E ele vai dizer ainda: bendito seja o Senhor, o nome do Senhor. Então ali a mulher dele vai dizer: ei, você é um louco, amaldiçoe esse teu Deus, morre de uma vez. Ele vai olhar para ele e dizer assim, todo podre, todo fraco, ele vai olhar para a mulher e vai dizer: mulher, tu és louca, aceitaste com prazer o bem de Deus com prazer, e o mal não quer se aceitar. Então que nós possamos nessa oração, que eu quero que você se coloque de pé nesse momento, que nós possamos fazer uma oração nesse momento, para declarar ao Senhor que Ele tem todo o controle de tudo em nossas vidas. Fazer uma oração e pedir que Ele nos ajude a aceitar a sua vontade, por mais difícil que seja, porque no fundo nós sabemos que será o melhor, será o jeito que Deus quer para nós. Eu não sei como tem sido a tua vida, eu não sei como tem sido a tua caminhada, mas eu te convido nesta noite a dizer: Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu aceito os projetos que o Senhor tem colocado no meu caminho. Talvez você fazer uma oração desafiadora nesta noite, dizer: Senhor, eu aceito a minha enfermidade, eu aceito a minha limitação. Uma certa vez eu estava passando por uma angústia muito grande, e um dia eu parei o carro na estrada, perto daquele rio. E aí, naquele rio, perto do rio ali, eu parei no acostamento. Eu coloquei minha cabeça no volante do carro e disse: Senhor, eu aceito aquilo que Tu tens para a minha vida. Às vezes nós não queremos aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes nós não queremos aceitar a mudança de 360 graus que Deus quer fazer na nossa vida. E aí nós paramos, aí nós tropeçamos, aí nós patinamos e não conquistamos aquilo que está bem próximo de nós. Porque o Senhor vai dizer lá em Ezequiel: bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o melhor para você nesta noite, desta terra. Eu quero saber, se você quiser sair do seu lugar, eu quero orar por você.